as notícias reais do seu dia a dia que podem afetar o seu cotidiano. Você acompanha aqui na TV Interior, informação interessante, a nossa TV democrática para todo o Brasil, diretamente de Santa Bárbara do Oeste. Te vejo diariamente a partir das 4 horas da tarde. Até lá! No Colégio Ideal, o aprendizado vai além da sala de aula. Contamos com uma estrutura totalmente preparada para guiar seus filhos no caminho para o futuro, com uma educação completa que valoriza a cultura, a ciência e o esporte. Venha fazer parte dessa história você também. Colégio Ideal, aqui seu filho aprende de verdade. A internet que conecta você com o que importa, com velocidade e estabilidade para todas as suas necessidades. Streaming sem interrupções, jogos sem lags, chamadas claras e sem demora. Seja em casa, no trabalho ou no celular, você está sempre conectado. Transforme sua experiência digital com uma conexão de confiança. Navegue Internet. Olá, todos ligados na TV Interior. Eu sou o apresentador e jornalista George Roberts, radicado em Nova York, nos Estados Unidos, e agora em parceria com a TV Interior, trazendo o programa George Roberts Talks, entrevistando personalidades de sucesso e que possuem uma trajetória belíssima e são fontes de inspiração. Estarei com você de segunda a sexta às 20 horas. Não percam! Espero por vocês. Olá, muito boa tarde para você e um ziriguidum para você. Estamos chegando com muito esporte nesta quarta-feira, porque quarta-feira é dia do futebol. Tem muita informação para você que está ligado e conectado com a gente aqui na tvinterior.com.br, no Cabela TV no YouTube, também na TV Interior no YouTube, no Facebook. Todos vocês que estão junto com a gente, muito obrigado pela companhia nesta quarta-feira. Hoje é dia 19 de fevereiro de 2025. Vamos lá com informação então? Já que estamos com informação do esporte, não podemos parar, não é verdade? Então vamos com o ziriguidum da Champions League. Afinal de contas, a Champions League está na reta final, não é? Ontem nós tivemos jogos, 4 jogos e 4 classificados já para as quartas de final da Champions League. Ontem, os jogos de ontem, então aqui, ó. O Milan empatou em 1-1 com o Feyenoord. No primeiro jogo, o Feyenoord havia ganho, o Milan está fora da Champions League. O Atalanta, também na Itália, havia perdido o primeiro jogo para o Clube Brugge e acabou perdendo novamente. Perdeu em casa por 3-1. O Clube Brugge segue na Champions League. Ontem também o Benfica e o Mônaco se enfrentaram. No primeiro jogo havia sido 1-0 para o Benfica. O empate de ontem em 3-3, o Benfica está na próxima fase da Champions. E o Bayern de Munique quase passou vergonha, hein? Quase passou vergonha o Bayern ontem. Estava perdendo para o Celtic por 1-0. Empatou em 1-1, o primeiro jogo foi 2-1, o Bayern está classificado para a próxima fase da Champions League. Hoje nós temos mais 4 jogos que fecha as oitavas de final. Às 14h45, Paris Saint-Germain enfrenta o Brest. Primeiro jogo lá fora de casa, o Paris Saint-Germain fez 3-0.
O Borussia Dortmund, no mesmo horário, vai enfrentar o Sporting de Portugal. Lá em Portugal, o Borussia já venceu por 3-0, está praticamente classificado à próxima fase. 5 da tarde, esse é o jogo, hein, gente? Esse é o jogo, hein? Real Madrid e Manchester City. Esse jogo, no primeiro jogo, jogo que aconteceu na Inglaterra semana passada, o City vencia por 1-0, sofreu empate. Vencia por 2-1, sofreu empate. E aí o Real Madrid virou para 3-2 no finalzinho, nos acréscimos do jogo. E agora o City vai até o Santiago Bernabéu enfrentar o Real Madrid, tem que fazer ali a diferença, tem que ganhar o jogo dentro do Santiago Bernabéu, na Espanha. Portanto, esse jogo às 5 da tarde. E o outro jogo, o PSV Eindhoven vai enfrentar a Juventus. Primeiro jogo, a Juventus venceu na Itália por 2-1. Os 4 jogos que vão definir os 4 classificados que vão se juntar aos 4 classificados de ontem, aí vão para o sorteio das das quartas de final da Champions League. Só jogão, hein, gente? Só jogão, hein? Então você não pode perder. E amanhã a gente traz todos os detalhes e informações dos classificados, esses 8 classificados que vão fazer as quartas de final da Champions League. Eu conto para você amanhã, tá ok? Da Champions League, vamos para a Copa do Brasil, porque, afinal de contas, a Copa do Brasil está rodando em todo o Brasil. E ontem nós tivemos 2 jogos, gente. O Vasco foi até Tocantins enfrentar o Tocantinópolis e a equipe do Atlético Mineiro foi até Rondonópolis, enfrentou o União Rondonópolis lá no Mato Grosso. Vamos aos gols desses 2 jogos? Vamos começar pelo Atlético Mineiro. Tá aí, portanto, o Atlético Mineiro, o Hulk, fazendo o gol de pênalti. 1-0 para o Galo Mineiro, já no finalzinho, hein, gente? Foi lá no finalzinho, reta final de jogo, hein? E depois a jogada que veio da direita, o Hulk fez a jogada, o cruzamento veio, no bate-rebate sobrou para o Rony. Rony, novato ali na equipe do Atlético Mineiro, saiu do Palmeiras, foi para lá e fez o segundo gol. Já estamos aí com o Vasco da Gama e Tocantinópolis, tá aí, portanto, o Veguete de pênalti fazendo o primeiro gol do Vasco da Gama. Todos os gols no segundo tempo, hein? O Ryan vai fazer o segundo gol do Vasco. Depois desse cruzamento, ele bate de primeira, joga no canto direito do goleiro e faz o segundo gol do Vasco. E o terceiro gol, marcado pelo Hugo Moura, dando números finais à equipe do Vasco da Gama. Vitória e classificação confirmada à próxima fase da Copa do Brasil. Olha só, hein, gente? Vasco da Gama e Atlético Mineiro, portanto, ontem, abrindo a Copa do Brasil, já venceram fora de casa, já estão classificados à próxima fase. Os 2 passaram apertado, hein? Os 2 fizeram gol só na segunda etapa, portanto, os 2 passaram apertado e a Copa do Brasil é bem isso, né? Hoje tem mais 10 jogos pela Copa do Brasil. O destaque de hoje é para o Grêmio, que vai até Roraima enfrentar o São Raimundo. E amanhã nós vamos trazer e falar como foi os jogos desta quarta-feira pela Copa do Brasil. Tá combinado assim? Amanhã tem Ziriguidum de Copa do Brasil com mais jogos para você, hein? E de Copa do Brasil, vamos para Libertadores da América. O tempo vai passando rapidamente, já 12h13, o tempo passa rápido, né, gente? Libertadores da América, que teve já a primeira fase jogada, já estamos na segunda fase. Entraram 2 clubes brasileiros nessa segunda fase. Um deles é o Corinthians, que joga hoje. O Corinthians vai até a Venezuela, vai enfrentar a Universidade Central, já pela segunda fase da Libertadores da América, né? Para chegar à fase de grupos, o Timão ainda tem que passar por 2 mata-matas. Esse contra a Universidade Central, primeiro jogo hoje, segundo jogo semana que vem, e depois vai enfrentar o vencedor do confronto equatoriano. O El Nacional vai enfrentar o Barcelona de Guayaquil, também mata-mata, e quem passar aí enfrenta quem passar de Corinthians e Universidade Central. Ontem, o meio-campista André Carrillo, ele falou sobre o jogo de logo mais que acontece hoje na Venezuela. Acompanhe. Sabemos que nesta mata-mata, como se llama, ¿no? Tenemos que mostrar nuestro poderío. Sabemos nós que somos favoritos, mas dentro do campo son 11 contra 11, que todo mundo está procurando mismo, ¿no? Da vaga para Libertadores. Y nada, vamos a dar todo, vamos a salir, como falaron ellos, como una final, porque todos nós queremos lutar por uma vaga e competir. E nada, eu acho que mais que pressão é oportunidade para todos nós, né? Para mostrar para o mundo, para o Brasil, que queremos jugar a Libertadores, que representamos um clube gigante como Corinthians e vamos a ir a matar amanhã.
Para a gente fechar o papo Libertadores da América, que ontem nós tivemos o outro brasileiro. Falei que 2 brasileiros estavam nessa segunda fase. Um jogou ontem, foi o Bahia. Ontem tivemos esses destaques, né? O Bahia foi até a Bolívia, altitude de mais de 3.000 metros de altura, gente. Olha só, isso é loucura, hein? É loucura. Mas o Bahia foi até lá e trouxe um empate, jogando contra o The Strongest, o forte The Strongest, principalmente jogando lá na altitude. O jogo foi 1-1. O Bahia define semana que vem na Fonte Nova, terça-feira às 9h30 da noite. Se passa a próxima fase, mas está tranquilo para passar, deve passar o Bahia a próxima fase da Libertadores da América. Um outro jogo de ontem que teve destaque foi a derrota do Boca Juniors. Olha só, o Boca Juniors foi até o Peru e jogou contra o Alianza de Lima e perdeu por 1-0, gente. O time argentino faz o jogo de volta no Bombonera também na terça-feira que vem, às 9h30 da noite. Diferente do Bahia, que empatou fora, o Boca perdeu fora, tem que reverter a situação jogando na Bombonera. Sabe que lá é difícil jogar, não é? O Alianza vai até lá, mas o Alianza ultimamente tem sido pedra no sapato de muitos clubes tradicionais que disputam a Libertadores da América. Portanto, amanhã a gente traz o que aconteceu com o Corinthians e os demais jogos também da Libertadores da América desta quarta-feira. Tá combinado assim? 12h16, intervalo e a gente volta já já. Não saia daí, tem muito ziriguidum para você. Olá, eu sou o Danilo Bueno e você acompanha comigo diariamente, de segunda a sexta-feira, das 4 às 6 horas da tarde, o programa Calibre, trazendo as notícias do Brasil, as notícias policiais, as notícias reais do seu dia a dia, que podem afetar o seu cotidiano. Você acompanha aqui na TV Interior, informação interessante, a nossa TV democrática para todo o Brasil, diretamente de Santa Bárbara do Oeste. Te vejo diariamente a partir das 4 horas da tarde. Até lá! No Colégio Ideal, o aprendizado vai além da sala de aula. Contamos com uma estrutura totalmente preparada para guiar seus filhos no caminho para o futuro, com uma educação completa que valoriza a cultura, a ciência e o esporte. Venha fazer parte dessa história você também. Colégio Ideal. Aqui seu filho aprende de verdade. A internet que conecta você com o que importa, com velocidade e estabilidade para todas as suas necessidades. Streaming sem interrupções, jogos sem lags, chamadas claras e sem demora. Seja em casa, no trabalho ou no celular, você está sempre conectado. Transforme sua experiência digital com uma conexão de confiança. Navegue Internet. Olá, todos ligados na TV Interior. Eu sou o apresentador e jornalista George Roberts, radicado em Nova York, nos Estados Unidos, e agora em parceria com a TV Interior, trazendo o programa George Roberts Talks, entrevistando personalidades de sucesso e que possuem uma trajetória belíssima e são fontes de inspiração. Estarei com você de segunda a sexta às 20 horas. Não percam! Espero por vocês. Muito bem, de volta com o Ziriguidum para você, muito esporte para você todos os dias, meio-dia, aqui na TV Interior, também no Cabela TV, no YouTube da TV Interior, no Facebook, no Twitch.
todas as nossas plataformas transmitindo nesse momento ao vivo o Siriguidum com muita informação do esporte. E a gente fala da Série A1 do Campeonato Paulista. Hoje tem rodada importante, hein, gente? Quarta-feira é o dia do futebol, né? É o dia oficial do futebol no meio de semana, como é o domingo à tarde, né? Hoje, apesar que hoje em dia não tem mais horário certo de jogo, tem jogo que acontece na terça-noite, na segunda-noite, na sexta-tarde, no domingo de manhã, no domingo à noite, enfim, mas sempre foi dito que a quarta-feira é o Dia Nacional do Futebol. Então, como é quarta-feira o Dia Nacional do Futebol, hoje é o dia do futebol, não é? E a Série 1 do Campeonato Paulista pode começar a ter algumas definições já hoje, hein? A combinação de resultados podemos ter, inclusive, rebaixamento, mais clubes classificados à próxima fase. Vamos ver os jogos de hoje, desta quarta-feira. Põe na tela para mim aqui os jogos desta quarta-feira, tá aqui, ó. 18h30, Água Santa Inter de Limeira. Ontem nós falamos muito com o Marquinho lá de Limeira sobre esse jogo aqui, ó. Se a Inter perder, dependendo de uma combinação de resultado, a Inter já estará rebaixada hoje à noite, hein? Olha só como está a situação da Inter de Limeira, hein? Às 19 horas tem Guarani e Velo Clube. O Guarani precisa vencer para voltar a sonhar com classificação. E o Velo precisa vencer para escapar do rebaixamento. O Velo foi a 9 pontos com a vitória sobre a Inter de Limeira no último final de semana. E o Velo precisa de uma vitória, ou pelo menos um empatezinho para ir a 10 pontos e tentar ali escapar na última rodada de forma matemática do rebaixamento. 19 horas e 15 minutinhos, o Santos recebe o Noroeste lá na Vila Belmiro. Jogo legal, jogo bacana. Às 19h30, São Paulo e Ponte Preta se enfrentam no Morumbi. O São Paulo já está classificado, a Ponte Preta precisa de um resultado positivo, precisa somar pontos, a vitória é mais importante. Se a vitória vier para o lado da Ponte Preta, daqui a pouquinho, inclusive, a gente vai trazer uma entrevista com o Alberto Valentim, o técnico da Ponte. Se a Ponte Preta vencer o jogo, a Ponte Preta dá um salto gigantesco para a classificação. Amanhã teremos Red Bull Bragantino às 18h30 contra o Mirassol. Às 19h30, Palmeiras e Botafogo se enfrentam no Allianz. E às 21h35, Português e São Bento fecham a rodada deste meio de semana, 10ª rodada, aliás, a 11ª rodada da Série A1 do Campeonato Paulista. Tem muito jogão e tem muito gol amanhã para você aqui dentro do Siriguidum, tá certo? Falei de Ponte Preta e São Paulo, não é? Esse jogo de logo mais entre São Paulo e Ponte Preta tem cara de final de campeonato para Macaca. Isso porque tem uma vantagem em relação ao Palmeiras e precisa manter essa vantagem, né? Precisa ser mantido. Então, uma vitória da Ponte Preta hoje é importante para Macaca. O técnico Alberto Valentim falou sobre essa fase da Ponte Preta e do confronto com o Tricolor. Acompanhe. Expectativa muito boa para esse jogo. A gente vem de 5 jogos, os últimos 5 jogos, 13 pontos. Não é fácil no Campeonato Paulista, a gente sabe disso. Nós temos que valorizar muito o que os atletas têm feito. Essa expectativa aumenta, sobretudo porque a gente vai ter um dia a mais, né? Tá tendo um dia a mais para treinar, isso é importantíssimo. Um dia a mais parece muito, mas é o que nos restou nessas últimas rodadas, onde a gente não conseguiu treinar nas últimas partidas, e a gente está dando muito valor nessas sessões de treinos. Então é que a gente faça um grande jogo, porque a gente sabe das dificuldades que é enfrentar um São Paulo aqui no Morumbi. Nós estamos nos preparando para ter um São Paulo muito forte, muito difícil, com eles querendo a vitória também. Então a gente não vai ter nem, como eu falei agora há pouco, não vai ter nenhum desvio de atenção. O nosso foco é de fazer um grande jogo, sabendo que nós vamos ter muita dificuldade para essa partida. Esse técnico da Ponte Preta, Alberto Valentim, ele faz um trabalho de recuperação da Ponte, né? Um trabalho de reconstrução da Ponte. A Ponte Preta que caiu para a Série C do Campeonato Brasileiro no ano passado, Alberto Valentim assumiu a montagem desse elenco da Ponte Preta que está disputando o Campeonato Paulista, está indo bem, e também a preparação da Ponte Preta para a disputa da Série C do Campeonato Brasileiro, que começa lá pela metade de abril, né? A Ponte Preta tem que fazer um bom trabalho, principalmente na Série C, na Série A1 do Campeonato Paulista não tem perigo de rebaixamento, está até brigando pela classificação, portanto, a Ponte Preta tem que trabalhar muito bem para a Série C do Campeonato Brasileiro, para tentar o acesso e voltar para a Série B, é onde tem um pouco mais de visibilidade, tem um pouco mais de grana, tem um pouco mais de estrutura para poder disputar o Campeonato Brasileiro. Então, é um trabalho que está sendo muito bem feito, pelo menos até aqui. Até aqui está muito bem feito. Daqui para frente, a gente vai acompanhar de perto a Ponte Preta e vai trazer as informações também aqui no Siriguidum.
De Série A1, vamos para a Série A4 do Campeonato Paulista. Olha, União Barbarense joga em casa hoje, hein? Depois daquela vitória lá em Jundiaí, nós trouxemos os gols, inclusive, aqui, né? União Barbarense que bateu o Paulista, então, até então 100% na competição. União foi até Jundiaí, venceu por 3-1 e agora quer embalar na competição e se firmar entre os 8 primeiros colocados. E para se classificar, né, a fase mais aguda, para o mata-mata. Vamos acompanhar então, vamos ver os jogos da Série A4 do Campeonato Paulista de hoje. Vamos lá então, ó. Aliás, começou ontem, hein? Essa rodada aqui começou ontem. O Joseense bateu o Jabaquara por 1-0, ontem à tarde. Hoje nós teremos, 3 horas da tarde, Taquaritinga e Audax, o União Barbarense contra a Matonense, a Penapolense contra o Nacional. Às 7 da noite, o Grêmio São Carlense vai enfrentar a Inter de Bebedouro. Às 19h30, o Vossen pega o Araçatuba. Às 20 horas tem Barretos e Paulista. E fechando a rodada, também 20 horas, São Caetano e o Colorado Caieiras. União, uma vitória aí do União vai deixar a União bem na tabela de classificação, hein? A União subiu muito com a vitória lá em Jundiaí. E essa vitória hoje, jogando no Antônio Lins Ribeiro Guimarães, vai dar ali uma tranquilidade mais no trabalho do União Barbarense, visando já a próxima fase do Campeonato Paulista. E de Série A4, vamos para a Série A3 do Campeonato Paulista, né? Que é outra divisão de acesso que tem uma briga ferrenha quando se fala em classificação, né? O Rio Branco, hoje, depois da goleada contra o Lemense, hoje vai até Birigui. Vai enfrentar o Forte Bandeirante quando joga em casa. O Bandeirante é um time bastante forte, é chato de jogar. E o Rio Branco tem uma parada indigesta pela frente para manter essa invencibilidade do Tigre na Série A3. O atacante Luqueta, ele falou em entrevista coletiva sobre a goleada do último final de semana contra a Lemense e também da expectativa do jogo de logo mais 8 da noite em Birigui. Acompanhe. Eu acredito que a circunstância do jogo acho que ajudou bastante. Como eu sempre friso bastante, eu venho trabalhando firme, independente de se alguns jogos não acabou não dando certas jogadas, ou até mesmo as vitórias com os empates, mas a gente sempre mantendo bons jogos. Pela circunstância do jogo de sábado, acho que deu tudo certo. Foi uma opção boa ali, o professor ter me usado como centroavante, como eu venho fazendo. Não é só que não é de hoje, eu já vinha jogando também nessa posição em outros clubes. E sobre a preferência, eu não ligo. Deixei claro para o professor Leandro que eu estou à disposição. Se precisar, como centroavante, eu estou ali para ajudar. Se quiser me usar como beirado, eu também estou à disposição. Fico feliz, principalmente pela vitória, o desempenho da equipe. Acredito que poderia ter sido até melhor, pelo que a gente produz no dia a dia, nos treinamentos. Mas é uma felicidade imensa poder fazer o primeiro gol aí com essa camisa. Primeiro jogo que eu entrei também em casa e dar alegria para o torcedor foi maravilhoso. Vai ser um jogo difícil, como todos são, né, nessa competição, mas a gente já fez tudo aquilo que tinha que ser feito. Trabalhamos bastante e temos total condições de sair de lá com os 3 pontos também. Fazendo um dos gols da goleada do último final de semana contra a equipe do Lemense. Vamos ver a rodada, os jogos de hoje dessa Série A3 do Campeonato Paulista. Dá para a gente acompanhar aqui? Hoje temos, 3 horas da tarde, União Suzano e Marília. Também 3 horas da tarde, São Bernardo e União São João. Às 7 da noite, Lemense e Rio Preto. Itapirense, no mesmo horário, em frente ao Esportivo Brasil. Mesmo horário para Sertãozinho Comercial. Às 19h30, Francana contra o 15 de Jaú. Também 19h30, Catanduva recebe o Monte Azul. E como eu disse, o jogo difícil do Rio Branco, 8 horas da noite. O Bandeirante, lá em Birigui, pega o Rio Branco. Rio Branco, o único invicto da Série A3 do Campeonato Paulista, gente. Está aí, portanto, o Rio Branco tentando buscar mais um resultado positivo nessa sequência do Campeonato Paulista da Série A3. Amanhã a gente traz todas as informações de todos os jogos que aconteceram nesse meio de semana, nesta quarta-feira, com gols e tudo mais para você aqui dentro do Ziriguidum. Assim a gente fecha mais um Ziriguidum, hein? Hoje é quarta-feira, amanhã tem mais. Tem muito Ziriguidum na quinta também. Fique aí, um abraço, até a próxima. Tchau, tchau.
Olá, eu sou o Danilo Bueno e você acompanha comigo diariamente, de segunda a sexta-feira, das 4 às 6 horas da tarde, o programa Calibre, trazendo as notícias do Brasil, as notícias policiais, as notícias reais do seu dia a dia, que podem afetar o seu cotidiano. Você acompanha aqui na TV IN Interior, informação interessante, a nossa TV democrática para todo o Brasil, diretamente de Santa Bárbara do Oeste. Te vejo diariamente a partir das 4 horas da tarde. Até lá!